o que leva indivíduos de intelecto excepcional a se afastarem da convivência social. Seria a solidão uma escolha deliberada ou uma consequência inevitável de uma mente que transcende o comum? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais influentes do século XIX, acreditava que a genialidade exigia um distanciamento do convívio social superficial. Para ele, a sociedade estava repleta de futilidades e distrações que impediam o pensamento profundo. Como ele mesmo afirmou, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. A mente brilhante, ao enxergar além da superfície, percebe rapidamente o ruído incessante da vida social. Conversas vazias, rotinas previsíveis e relacionamentos pautados por conveniências criam um cenário onde a profundidade intelectual se torna escassa. Assim, o isolamento não é uma fuga, mas uma preservação. Preservação da clareza, da identidade, da liberdade de pensamento. Nietzsche, outro gigante da filosofia, também via a solidão como um campo fértil para o florescimento do espírito. Ele acreditava que somente na solidão o indivíduo se confronta com sua essência mais verdadeira, longe das máscaras que a sociedade exige. Em seu silêncio, o pensador reflete, questiona, desconstrói e renasce. Nietzsche escreveu: "Aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se você olhar para um abismo, o abismo também olha para dentro de você." Essa reflexão profunda só pode surgir na quietude, no afastamento do barulho mundano. Mas o isolamento voluntário também traz um custo. A solidão, por mais nobre que seja, pode mergulhar o indivíduo em uma sensação constante de desconexão. O preço da lucidez é, muitas vezes, a ausência de pertencimento. O homem lúcido sente-se estrangeiro em seu próprio tempo, pois sua mente já habita outras dimensões. Essa é uma característica comum entre pessoas extremamente inteligentes ou sensíveis, a dificuldade em encontrar ressonância nas interações sociais. As conversas do dia a dia parecem triviais, os interesses das massas banais. A busca por sentido, por profundidade, se torna uma jornada solitária. E aqui está o paradoxo: quanto mais alguém compreende a si mesmo e ao mundo, mais tende a se afastar dele. Não por arrogância, mas por incompatibilidade. A mente que questiona, que observa, que reflete, não encontra repouso em ambientes barulhentos, acelerados, saturados de distrações. Schopenhauer não romantizava a solidão, mas a via como necessária. Ele acreditava que, enquanto a maioria busca estímulos externos, o verdadeiro pensador encontra prazer em seu mundo interior. E isso exige silêncio, tempo, espaço. As mentes brilhantes preferem a companhia de ideias à companhia de pessoas que não pensam. Livros se tornam confidentes, a escrita uma forma de diálogo com o infinito, e a contemplação um alimento diário. Isso não significa que todos os solitários são gênios, nem que todos os gênios são solitários, mas existe uma correlação clara entre profundidade e isolamento. A profundidade exige tempo para mergulhar, e mergulhar, por definição, exige distância da superfície. É preciso entender também que o isolamento não precisa ser total. Muitas vezes é um movimento interno. A pessoa pode estar cercada de gente, mas ainda assim se manter isolada em seus pensamentos, em sua observação crítica, em sua introspecção. O isolamento da mente é mais poderoso que o físico, quando alguém se torna imune à necessidade de aceitação social, conquista um tipo raro de liberdade. A liberdade de ser inteiro, mesmo sozinho. Isso não é frieza, é integridade. Ao contrário do que muitos pensam, a solidão escolhida não significa tristeza. Pelo contrário, pode ser uma fonte de paz profunda. A ausência de ruído permite que o indivíduo ouça a si mesmo com mais clareza, suas dores, seus desejos, suas verdades. Carl Jung afirmava que a jornada da individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige o afastamento das projeções sociais. Ou seja, para ser autêntico, é preciso se afastar do que o mundo espera de você. Isso requer coragem, requer solitude. O mundo moderno, hiperconectado, torna esse afastamento ainda mais difícil.
A pressão por estar sempre disponível, respondendo mensagens, postando, aparecendo, cria um ruído constante. E nesse ruído, a mente profunda se perde, se cansa, se desgasta. As pessoas mais sábias que já existiram sabiam disso. Por isso, se retiravam. Em retiros silenciosos, em mosteiros, em cabanas nas montanhas ou em bibliotecas silenciosas, construíram suas obras. A criação exige solidão. É na solidão que surgem as ideias que transformam o mundo. Não em reuniões barulhentas ou em festas ruidosas. Grandes obras, grandes teorias, grandes revoluções de pensamento nascem no silêncio. O preço? Muitas vezes a incompreensão. A sociedade acostumada ao raso desconfia do profundo. Olha com estranhamento aquele que prefere o silêncio à conversa fiada, que prefere um livro à companhia de muitos. Mas o homem lúcido não se curva à opinião da maioria. Ele sabe que a paz não está no barulho, mas na harmonia interna. Ele entende que o verdadeiro valor não está na quantidade de conexões, mas na qualidade da conexão consigo mesmo. É claro que há momentos em que o convívio é necessário. Somos seres sociais, mas a diferença está na dosagem. Enquanto muitos se perdem em excesso de socialização, o pensador sábio dosa com cuidado. Ele escolhe com quem vale a pena estar e com quem não. Essa seletividade não é arrogância, é autoconhecimento. A pessoa lúcida sabe o quanto a energia é valiosa e que nem toda troca vale o custo. A vida social, quando excessiva e vazia, rouba tempo, foco, energia. Por isso, o indivíduo que busca sentido, que quer criar, que deseja evoluir, precisa proteger seu tempo como um guerreiro protege sua espada. Schopenhauer, Nietzsche, Jung, todos sabiam disso e nos deixaram um legado de pensamento que aponta para o mesmo caminho. A solidão como terreno fértil para a autenticidade. Nikola Tesla, um dos maiores inventores e mentes brilhantes do século XX, também adotou a solidão como parte de seu processo criativo. Tesla, que revolucionou a eletricidade, escolhia se isolar para pensar profundamente, afirmando que sua mente precisava de silêncio para alcançar o próximo nível de invenção. Ele dizia: a ciência não é senão uma perversão de si mesma, a menos que tenha como fim último o melhoramento da humanidade. Seu isolamento não era mero afastamento, mas um meio para transcender as limitações comuns da mente. Emily Dickinson, uma das maiores poetisas americanas, escolheu a solidão como modo de vida. Reclusa, ela se isolou do mundo para dar voz à sua alma através dos versos. Sua poesia explora temas profundos como a morte, a imortalidade e a natureza da existência, todos nascidos do silêncio e da introspecção. Dickinson escreveu: dizer a verdade é sempre revolucionário. E sua solidão foi uma revolução silenciosa contra o barulho superficial da sociedade. Isaac Newton, cuja genialidade moldou a ciência moderna, passou longos períodos isolado, incluindo o famoso período da praga, quando desenvolveu as leis do movimento e da gravitação universal. Ele compreendeu que a mente precisa de quietude para desvendar os segredos do universo. Newton disse: se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes, mas esses ombros se sustentavam em momentos de profunda reflexão solitária. Essas vozes históricas se unem a outras para mostrar que o isolamento, longe de ser um fardo, pode ser a chave para o verdadeiro florescimento humano. Ele permite a transcendência do óbvio, a desconstrução das crenças limitantes e o nascimento de ideias que mudam o curso da história. Claro que a solidão não é para todos, nem deve ser encarada como uma panaceia. O equilíbrio entre isolamento e convivência social é delicado e pessoal. Mas entender o valor da solitude, aprender a apreciá-la, pode transformar a forma como vivemos, pensamos e criamos. Além disso, a solitude permite o encontro com o que Jung chamava de inconsciente coletivo, o vasto oceano de símbolos, arquétipos e experiências que moldam nossa psique. Em silêncio, podemos acessar esse mundo interior e encontrar respostas que a superficialidade social nunca proporcionará.
Não se trata de uma fuga covarde, mas de uma busca corajosa pela autenticidade. No isolamento, a mente não se apaga. Pelo contrário, ela se acende com uma luz própria que não depende da aprovação alheia. E o mais importante, a solidão escolhida é uma escolha de poder. Poder sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre seus pensamentos. Não é um vazio, mas uma plenitude. Um espaço onde a mente pode dançar livremente com suas próprias ideias, longe das amarras sociais. Portanto, da próxima vez que sentir vontade de se afastar do barulho, não tema. Respeite essa necessidade como um sinal de sabedoria interior. Siga o exemplo das mentes brilhantes da história e entenda que muitas vezes a grandeza nasce no silêncio. Afinal, como dizia Schopenhauer, quem não encontra prazer em sua própria companhia, está em má companhia. Seja seu melhor abrigo. Cultive sua solitude, proteja sua mente. E caminhe com a certeza de que, mesmo sozinho, você está no caminho certo. Pois, como provam os grandes pensadores, a verdadeira grandeza nasce no silêncio. No universo tumultuado em que vivemos, onde o ruído constante da tecnologia, da informação e das redes sociais parece jamais cessar, o silêncio interior se torna um tesouro raro e essencial. Mais do que um mero afastamento do mundo externo, o silêncio é um estado de receptividade, um espaço onde a criatividade pode florescer e a mente pode se renovar. Grandes mentes da história compreenderam que o silêncio é a fonte da verdadeira sabedoria. Mas o que é esse silêncio interior? Não é apenas a ausência de som, mas uma qualidade profunda do ser. Um equilíbrio entre pensamentos e emoções que permite a escuta atenta da própria essência. Nesse espaço, o ego se aquieta, as preocupações do cotidiano se dissipam e a intuição pode emergir. O silêncio interior possibilita a reconexão com aquilo que é fundamental e atemporal dentro de cada um de nós. Nossos valores, nossos sonhos, nossa verdadeira voz. Ele é o solo fértil para o autoconhecimento e para o desenvolvimento da autonomia emocional. O filósofo francês Blaise Pascal já alertava sobre o desconforto humano em ficar sozinho consigo mesmo. Toda a infelicidade dos homens vem de uma só coisa: não saberem ficar em sossego em seus quartos. Esse medo do vazio interior revela o quanto a sociedade nos condiciona a buscar distrações externas para evitar o encontro consigo mesmo. Entretanto, é nesse encontro, muitas vezes incômodo no início, que reside o caminho para a transformação. Pois é na solitude que nos damos conta das crenças que nos limitam, das feridas que precisam ser curadas e dos desejos genuínos que nos movem. O silêncio interior não é um retiro da vida, mas uma preparação para ela. Um espaço onde se fortalece a capacidade de enfrentar desafios com clareza, sem se perder em emoções turbulentas. Aquele que domina o silêncio dentro de si se torna menos suscetível às manipulações emocionais e às distrações externas. Enquanto o barulho nos empurra para a superficialidade, o silêncio nos convida à profundidade. É uma espécie de alquimia psicológica que transforma o caos mental em serenidade criativa. O escritor Henry David Thoreau, que viveu isolado por 2 anos na floresta de Walden, buscava justamente essa simplicidade e esse silêncio como fontes de sabedoria e autenticidade. Sua obra nos lembra que a verdadeira riqueza está em encontrar paz no essencial, longe do excesso de estímulos. Mas como cultivar esse silêncio em um mundo que exige presença constante? O caminho não é fácil. Requer disciplina, coragem e, sobretudo, respeito por si mesmo. Exige a capacidade de dizer não ao que drena a energia e sim ao que nutre a alma. Práticas como a meditação, o contato com a natureza e a escrita reflexiva são ferramentas poderosas para desenvolver o silêncio interior, que elas ajudam a desacelerar o ritmo acelerado da mente e a criar espaços para o autoencontro. Ao cultivar o silêncio, também desenvolvemos a habilidade de ouvir com atenção profunda, não apenas os outros, mas principalmente a nós mesmos. Essa escuta interior é fundamental para tomar decisões alinhadas com nossa verdadeira natureza.
e não com as expectativas externas. O silêncio fortalece a autonomia, porque quando aprendemos a estar confortáveis conosco, não dependemos mais da aprovação alheia para validar nosso valor. Surge uma confiança serena, que não é arrogância, mas segurança genuína. Além disso, o silêncio interior é um poderoso antídoto contra a ansiedade e a confusão mental. Ele cria um espaço onde podemos observar os pensamentos sem nos identificar com eles, abrindo caminho para a liberdade emocional. A solitude, nesse sentido, não é sinônimo de solidão triste, mas de presença plena. Estar sozinho e sentir-se pleno é um sinal de maturidade emocional e espiritual. Outro aspecto importante da solitude é a criatividade. Muitos artistas, escritores e cientistas relatam que suas melhores ideias surgem quando estão imersos no silêncio e na solidão. Isso ocorre porque o silêncio permite que o inconsciente fale sem interferências, trazendo insights inesperados. O poeta Rainer Maria Rilke aconselhava os jovens a viverem a solidão com intensidade, para que pudessem ouvir a voz mais profunda de sua alma. Seja paciente com tudo o que está ainda por resolver em seu coração e procure amar as perguntas em si mesmas. Amar as perguntas, e não apenas as respostas, é um convite ao silêncio interior. E a solidão ainda traz um benefício social surpreendente. Ao nos tornarmos íntegros e autônomos, nos relacionamos com os outros de forma mais genuína. Não buscamos mais preencher vazios internos com a companhia alheia, mas compartilhamos nossa plenitude. Esse equilíbrio fortalece os vínculos, pois quando alguém está completo em si, é capaz de amar sem dependência, de dialogar sem submissão e de liderar sem imposição. Por isso, o isolamento temporário pode ser um investimento nas relações sociais futuras. Ele permite que sejamos mais presentes e verdadeiros, ao invés de fragmentados e dispersos. Também é importante lembrar que o silêncio não é uma ausência de ação. Muito pelo contrário. É um estado de preparação e concentração que precede a ação eficaz. Aquele que sabe silenciar sua mente age com mais foco, estratégia e impacto. No âmbito profissional e pessoal, desenvolver a capacidade de se recolher no silêncio é um diferencial poderoso. Ele evita decisões impulsivas, reduz o estresse e aumenta a capacidade de resolução de problemas complexos. A ciência hoje confirma os benefícios do silêncio para o cérebro. Pesquisas mostram que períodos de silêncio promovem a regeneração das células nervosas, melhoram a memória e reduzem a ansiedade. Ou seja, o silêncio não é apenas filosófico, mas também fisiológico. Portanto, a solitude e o silêncio são caminhos comprovados para o equilíbrio entre razão e emoção, entre ação e reflexão. Ao contrário da falsa impressão de que o silêncio é um vazio a ser preenchido, ele é um espaço sagrado, onde a mente e o espírito podem se encontrar. Aprender a abraçar o silêncio é aprender a respeitar a si mesmo. É assumir responsabilidade pelo próprio desenvolvimento e pela própria felicidade. É, em última análise, uma forma de liberdade. Liberdade do ruído, das distrações, das expectativas externas. Essa liberdade é um convite para viver com autenticidade, coragem e presença plena. A jornada da mente brilhante, marcada pelo isolamento e pelo silêncio, não é um caminho solitário, mas um caminho de encontro consigo mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, a solidão voluntária não é sinônimo de isolamento social alienante, mas uma escolha consciente para preservar a integridade mental e emocional. O silêncio interior revela-se como a fonte da criatividade, da sabedoria e do equilíbrio emocional. Ele é o espaço onde se processam as reflexões mais profundas, onde nascem as ideias que podem transformar vidas e até o mundo. Grandes pensadores, inventores e artistas demonstram que o afastamento das distrações mundanas é essencial para acessar níveis elevados de consciência e originalidade. Hoje, em uma era de hiperconectividade e superficialidade, reaprender a cultivar o silêncio e a solitude é um ato revolucionário. É um convite para reconectar-se com a própria essência, para fortalecer a autonomia e para agir com clareza e propósito.
Portanto, respeite sua necessidade de silêncio. Honre seu tempo de solitude. Use-o para crescer, criar e se conhecer. Pois é nesse espaço que a verdadeira grandeza se revela. Não no barulho do mundo, mas na profundidade do seu próprio ser. E ao cultivar essa conexão consigo mesmo, você não apenas encontra paz interior, mas também se torna capaz de inspirar e transformar o mundo ao seu redor.